Dou nada, não dou mesmo. Oportunidade pra estuprador. Não, mas o próprio... Oportunidade pra estupro. Sim, mas então tem crimes e crimes. Tem crimes e crimes. Mas oportunidade pra ele matar minha filha? Porra nenhuma. Mas você também não é de direito. Se fosse de direito, não tava falando bosta aqui. Ele rouba de tudo, não é só galinha, não. Se fosse só galinha... Ele rouba também os impostos também. Então, exatamente. Lá no alto então escalão esse também. cara aí... Esse você não comenta, né? Não, vou comentar. Naíbe Bukele é o Salvador. Lá preso não tem colchão, não tem porra nenhuma. O pior investimento que nós, como cidadãos, aplicamos é o sistema prisional, porque coloca um ladrão de galinha e entrega um membro de uma organização criminosa. Então um cara que mata uma pessoa que cumpriu pena é isso. Querem desencarcerar, soltar bandido nas ruas. Então na ideia de vocês, da esquerda... Eu não sou de esquerda. Minha primeira afirmação... O sistema prisional serve muito mais para punir do que para ressocializar? Muito prazer, Arquimedes Nicastro. Não concordo com esse tema que você levanta, que o sistema prisional ele é muito mais para punir do que para ressocializar, porque o resultado dele já demonstra o fracasso que o Estado tem com essa política de punição. Se essa política fosse realmente efetiva, com certeza nós teríamos uma taxa de reincidência menor. Ou seja, essa filosofia de que punir vai trazer uma certa solução para a segurança pública, ela já se demonstra falida, partindo desse princípio que a ressocialização ela não existe efetivamente. Ou seja, o Estado recebe uma pessoa lá dentro, um criminoso, da forma que quiser colocar, e entrega para a sociedade um cara dentro de uma organização criminosa, ou seja, potencializando o crime dentro dele. Portanto, não faz muito sentido só punir a pessoa, por mais que a cadeia possa também ser utilizada dessa forma. Mas tem que ter sim uma política de ressocialização para tentar pelo menos resgatar alguns do sistema. Eu penso o seguinte, cadeia não é para consertar ninguém, cadeia é para punir quem cometeu o crime. Eu tenho essa concepção comigo. Cadeia é para o sujeito pagar o crime que ele cometeu. Questão de ressocialização vai muito do indivíduo. Eu conheci pessoas que estiveram presos, cumprindo pena em presídios federais, comeram pão que o diabo amassou, foram torturados, sofreram horrores e hoje são pessoas inseridas na sociedade. Não porque o Estado passou a mão na cabeça deles, mas porque eles enxergaram que aquilo não era para eles. A taxa de reincidência, eu já digo para você, é que a punição é pequena. Se o presídio fosse tão ruim como falam, se fosse só punitivismo, como dizem que sofrimento do ser humano, ele não voltaria para a cadeia quando saísse daqui, virava santo aqui fora. Oportunidade tem, é difícil, não é fácil. Ontem mesmo eu vi um vídeo de uma pessoa pedindo dinheiro. O rapaz falou, vamos comigo carpir um terreno ali, já monta aqui, já vamos, eu te pago. Ô meu, tá marcando, tá louco? O cara não quer trabalhar. Então muitos que saem da cadeia não querem procurar um novo caminho, querem facilidade. Eu tenho um amigo que tem uma empresa de frutas e verduras, ele tem que estar no mercado 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, essas frutas têm que estar na prateleira. E é a área de tráfico e de contrabando de cigarro. Ele falou para mim assim, eu pago 2.000, 2.500 por mês para um funcionário. O cara, para fazer uma viagem, Guaíra, Londrina, com carro cheio de cigarro, ganha R$800 por viagem. Como é que eu vou conseguir competir com esse tipo de oferta financeira? Aí quando o cara cai dentro de uma cadeia, aí ele é vítima, aí eu que tenho que pensar em ressocializar ele, aí eu que tenho que pensar em visita íntima para ele, em visita para ele, em mordomia para ele, igual muitos deputados de esquerda. O que você está falando aí casa com o que os deputados de esquerda falam. Ressocialização, que entrega nas mãos, isso aí chama-se política de desencarceramento. Querem desencarcerar, soltar bandido nas ruas com a desculpa de que se você manter o cara preso, ele vai ser cooptado por uma facção criminosa. Eu estive visitando o presídio de Londrina, presídio estadual de Londrina, são 7 galerias, da 1 até a 7. A número 1 é para os presos comuns, os mais tranquilos, pequenos furtos, e assim vai subindo conforme a gravidade. A 7ª é para faccionados e simpatizantes. Não tem nada de misturar faccionado com crime comum. Se está fazendo isso, isso sim está errado. Agora, claro que o cara furta uma bermuda num varal, tem que ser punido. Agora, não enfiar ele junto com liderança do PCC. Isso eu sou contra. É isso que nós precisamos
modificar no Brasil. Agora, não soltar, desencarcerar criminoso para matar, estuprar. Vou falar um caso rápido aqui. Eu não sei o crime de cada um. Quem quiser falar aqui, fala. Para mim, não sei se as regras do programa prevêem isso. Então, eu posso estar tratando com pessoas realmente criminosas, posso estar tratando com pessoas que cometeram pequenos deslizes. Eu conheci um vagabundo que, numa pequena cidade do Paraná, ele estuprou uma menina de 15 anos, introduziu o revólver nas partes íntimas dela, fez ela lamber. Pegou uma pena pífia, igual essa que vocês falam de ressocializar, soltaram ele saiu para uma grande cidade, Maringá, e lá ele ganhou a confiança de pastores de uma grande igreja. Lá ele engordou os olhos de uma menina de 10 aninhos, chamada Márcia Constantino, locou um carro, alugou um cômodo numa casa próxima da igreja. Num dia de uma festa com quase 1000 pessoas no pátio da igreja, ele passou a menina, falou: onde você vai, irmão? Eu vou buscar um bolo. Ela falou: posso ir junto? Ele falou: pode. Levou a menina, estuprou de todas as maneiras que vocês pensarem, esganou a menina e matou, colocou no bagageiro do carro, levou numa área rural chamada Duzentão, estuprou o corpinho da menina em cima do capô do carro e depois tacou fogo com galhos de cana seca. Se no primeiro crime que ele cometeu com aquela menina que ele estuprou e fez ela lamber a ponta da arma que ele tinha introduzido nas partes íntimas dela, ele tivesse sido realmente condenado a uma prisão dura ou executado, eu sou favorável à pena de morte para alguns crimes, entre eles esse tipo de crime, estupro, violentos e com morte, e essa menina, Márcia Constantino, estaria viva hoje, seria uma mãe de família. Então, ressocialização, para quem quer, quem entendeu que o presídio não é para ele, que cadeia não é para ele, sai aqui fora e vira gente, não dependendo de passar a mão do Estado na cabeça. É que vocês não viram nada, vocês acham que o presídio do Brasil é ruim. Dá uma olhadinha nas redes sociais. Nayib Bukele, para esse eu presto uma continência. Nayib Bukele, El Salvador, lá preso não tem colchão, não tem porra nenhuma. Cometeu o crime, tem que pagar. É que aí você entra em vários temas soltos, né? Você fala sobre uma questão de tipo de crime, que a gente também poderia aqui abrir... Acabei de falar aqui, eu não sei... Não, é que você pega exemplos para trazer o seu argumento e justificar a questão da punição ou não no sistema prisional. Que aí abriria um pouco mais a margem para a gente conversar sobre isso. O problema em si é que a gente é comprovado que o Estado não consegue ser efetivo com a política prisional. Ou seja, tem um modelo chamado modelo CR, que é um centro de ressocialização, que a filosofia deles é essa: eu mato o criminoso aqui dentro para que ele saia regenerado para a sociedade. Ou seja, você paga como cidadão para o Estado pegar um sujeito, o sujeito, ao invés de ter um momento de reflexão, um momento de talvez pensar sobre o ato que ele cometeu, ele sai de lá taxado com uma tarja de ex-presidiário. Nós já sabemos que o país sofre com o desemprego para pessoas que nunca tiveram passagem pela polícia. O cara, tudo bem que é uma questão de escolha, eu até vou concordar com essa questão, mas aí o cara depois ele sai sem a possibilidade de conseguir se reinserir novamente na sociedade. Por quê? Ele já passou pelo sistema prisional, o mercado de trabalho para ele já vai ficar um pouco mais difícil. E tudo bem que tem a questão do esforço do cara realmente querer mudar a sua vida. Mas agora só queria que você refletisse na questão de, até hoje, o Estado provou que o pior investimento que nós, como cidadãos, aplicamos é o sistema prisional, porque coloca um ladrão de galinha e entrega um membro de uma organização criminosa para a sociedade. Então isso só demonstra ineficiência do Estado. O Estado não consegue nem combater o tráfico de drogas dentro do próprio sistema prisional, ou seja, fazendo um novo apontamento que nem dentro do lugar onde, em tese, eles têm um controle, não conseguem sanar esse problema de tráfico dentro do sistema. Então acho que nós deveríamos, como sociedade, refletir, repensar esse modelo falido do sistema prisional, para que a gente tentasse resgatar alguns. Todos não vamos resgatar, porque tem pessoas realmente que estão lá dentro, que gostam do crime, querem viver do crime, pessoas que amam estar dentro desse núcleo. Mas tem pessoas que merecem, assim como eu, fui ressocializado, existem e tantos outros meus companheiros aqui, que abraçaram a oportunidade para ter uma nova história e reescrever a sua trajetória de vida. Então, você, com o seu esforço, conforme você está dizendo, viu que aquilo não era para você. Agora, eu tenho certeza que o Estado não passou a mão na sua cabeça. Acontece que você fala em pegar um ladrão de galinha, isso aí é genérico.
Fala-se ladrão de galinha, mas o cara não é. Ele rouba celular, ele rouba moto, ele rouba bicicleta, ele entra na casa, rouba um televisor. Ele não quer saber, ele rouba o teu pagamento que está no teu bolso, que o cara acabou de receber, trabalhou o mês inteiro, ele rouba no Rio de Janeiro. Teve caso de ser abordado 5 horas da manhã, ter o celular, o dinheiro e a marmita que o cara ia comer meio-dia foi roubada. Né? O cara meteu a máquina no ponto circular. Então, esse tipo de gente, como o presídio não ressocializa, então, na ideia de vocês, da esquerda... Eu não sou de esquerda, só para deixar claro, tá? Não. Porque a gente defende uma tese... ideia é a mesma da esquerda. Então, não, aí é uma... Então, mas você também não é de direita. Se fosse de direita, não estava falando bosta aqui de ressocialização. Não, mas isso não é bosta, isso é uma questão dado objetivo. Isso é bosta sim, não, isso é bosta sim. Sabe eu por também quê? posso entender que você fala é bosta. Tá, eu falo bosta mesmo, mas por então isso que eu concordância. tô aqui e você tá aí. Então, exatamente. Por isso que eu falo, a questão de ressocialização, de você falar que o ladrão de galinha é esse que rouba tudo que você pensar. O tênis, o chinelo, a calça, a bermuda. Ele rouba de tudo, não é só galinha, não. Se fosse só galinha... Ele rouba também os impostos também. Então, né? exatamente. Lá no alto então, escalão esse também. cara aí... Esse você não comenta, né? Não, vou comentar já. Quem você quer dizer? Então, deixa eu terminar só... Tudo bem. Deixa eu terminar só meu raciocínio aqui. Então, você está querendo dizer que esses caras têm que continuar solto aqui, porque dentro do presídio ele vai ser cooptado por uma facção. Belezura, então. Então, vou continuar roubando celular, galinha, como você disse, não, você porque tá o presídio... Tá equivocado. Então. Eu tô dizendo que o cara entra ladrão de galinha e o Estado devolve para a sociedade um membro de uma organização criminosa. Tá, então vamos falar aqui. Você já ouviu falar no Ferrugem? Ferrugem não. O Ferrugem é da sintonia final do PCC. Pelo menos era até 11h30 da manhã, trombou com a rota. Esse cara também deve ser um cara que roubava galinha e entrou no presídio e soltaram ele como um faccionado. Ele foi no cu. Então o cara tem que saber que se ele tá roubando galinha não deu certo, ele quer sair faccionado, ele quer ser cooptado, ele vai trombar com a rota, ele vai se fuder. Então é isso que eu tô querendo explicar para vocês. O cara tem que saber até onde ele vai. Sim. Até onde ele vai. Se foi bom para ele, se não foi bom. Tem cara que você falou que acostuma, não com PCC, com pequenos crimes. Tem cara que vive preso. Inclusive, eu tenho informação, não vou falar de onde é minha fonte, que aqui era para ser 25. Diz que não veio tudo, porque metade foi preso no meio do caminho. Saíram para vir para cá, vou fazer um furtinho, vou vender um baseadinho, aí eu vou lá no... Então você parte de uma premissa... Eu parto de uma premissa que eu recebi uma informação. Não, você parte de uma premissa que todo ex-presidiário ele é um potencial criminoso. Então. Não é todo ex-presidiário. Porque em cima do que você falou agora... Ele é um criminoso. Ele é um criminoso. O ex-presidiário? O ex-presidiário? Sim, o ex-presidiário é um criminoso. Ele é um criminoso? Sim, que cumpriu a pena. Não, ele é um ex-criminoso e um ex-presidiário. Então você está me dizendo, então, que o cara ele sai da cadeia... Essa é a sua filosofia. Então, um cara que mata uma pessoa e cumpriu pena é ex-assassino. Não, você tá indo pro extremo. Mas ele é ex-assassino? Não, você tá indo pro extremo. Lógico que ele é um ex-assassino. Não, ele é assassino. Em potencial, ele vai ficar matando, então, pessoas. Ele é assassino. Ó a sua premissa como ela é perigosa. Você acabou de dizer que 5 pessoas que poderiam estar aqui não estão porque você recebeu uma informação que no meio do caminho foram praticar um crime. Sim. Sim. Você está partindo de uma premissa de que todo ex-presidiário ele é um ex-presidiário? Não, vocês estão aqui e não foram praticar o crime. Não, mas você está dizendo... Eu estou falando que 5 foi. Não. Mas o que você quis... Não, você acabou de falar... Sim, o que eu falei? Você acabou de falar que todo ex-criminoso, ele é um potencial criminoso. Ou seja, eu sou um ex-criminoso, já pratiquei já meu ato e paguei por ele. Então eu também sou visto pela sociedade como um criminoso. Ou seja, eu vou ser sempre visto como uma pena perpétua. É uma pena perpétua que você está me propondo aqui. Porque eu posso ter falado assim, fiz merda na minha vida, foi errado o que eu fiz, não quero mais saber do crime, abandonei. E não sou mais potencial criminoso. Na sua leitura, você está dizendo assim, não, você já passou pelo sistema, você já foi criminoso, você vai continuar delinquindo. Essa leitura é complicada, eu vou te explicar por quê. Porque tem criminosos e criminosos. Eu falei no começo aqui, eu não sei o crime que cada um cometeu. Agora é o seguinte, eu falo para você, um profissional que trabalha dentro de sua casa para ir lá e fazer uma limpeza, uma limpeza de piscina, qualquer coisa. Esse cara cumpriu pena porque estuprou e matou uma adolescente. Você receberia esse cara dentro da sua casa, mesmo ele ressocializado? Se ele chegar na porta da minha casa e falar que vai limpar a piscina, eu vou afogar ele na piscina. Ele vai tomar no centro do cu dele. É isso que eu quero dizer. Agora o cara fala assim, mas eu concordo com você. Sim, mas então tem crimes e crimes. Tem crimes e crimes. Mas tem crimes oportunidade para ele matar minha filha? Não. Porra nenhuma. Não, mas você... Dou nada, não dou mesmo. Oportunidade para... Oportunidade para... Não, mas o oportunidade para
traficador assassino. Sargento. Eu dou uma oportunidade para um cara que no passado deu um cheque sem fundo, um cara que estava quebrado, comprou uma compra no mercado, não pagou, um cara que furtou, até furtou uma bermuda porque tinha vontade de ter uma bermuda. Sargento, a sua linha de raciocínio ela é também aplicável pra gente que o próprio crime não aceita esse tipo de crime. Do crime do estupro. O próprio crime tem as regras, até pena de morte para esse tipo de crime. Então você colocar a gente como apoiador, supostamente, desse tipo de sujeito... Mas é por isso que eu falei. Eu também não aceitaria esse cara na minha casa. Então, você falou mas esse crime específico... Não, mas aí você está falando, você pegando um extremo... É igual goleiro... Essa questão de caráter é uma questão um pouquinho mais profunda, porque como é que você vai cobrar caráter de uma pessoa que não teve nem instrução sobre uma questão do que é ética, do que é bom, o que é ruim, porque a gente tem que analisar isso com uma certa cautela também. O Estado não oferta para a gente uma educação, uma educação boa, qualificada, para que essas pessoas, esses jovens, entendam o que é ético, entendam o que realmente é uma formação do que é certo, do que é errado, porque é que nem eu falo, é um debate que a gente pode falar assim, é questão de caráter, é tudo vagabundo, mas quem quer aprofundar e entender realmente a raiz do problema, que no caso seria, e esses lares disfuncionais, pessoas que não conseguem dar um mínimo de educação, porque para você construir um caráter de um ser humano, você tem que levar para eles essa oportunidade, mostrar, olha, isso aqui é certo, isso é errado, roubar não é legal. E a gente vê no Brasil, infelizmente, que não tem esse incentivo do Estado. Não é justificativa, mas é pelo menos um olhar para que a gente veja, onde também está falhando o Estado para contribuir para que essa taxa de criminalidade aumente tanto. Então acho que a gente deveria também dar um pouquinho de culpa para o Estado nessa negligência que ele dá na questão da educação. Não, primeiro que eu creio assim, tem uma concepção, claro que tem famílias e famílias, mas a primeira educação, quem dá é a família. Quem mostra o que é certo ou errado, tanto que eu tenho uma neta de 4 anos, por exemplo, quando ela tinha 2, quando ela ia fazer bagunça, jogar farinha no corpo inteiro, ela fazia escondido, porque ela sabia que estava errado, e ela tinha 2 anos, então, quer dizer, a pessoa já tem uma noção do que é certo ou errado. Agora, quando a pessoa vai começando a frequentar um banco escolar, começando a conviver com pessoas de todos os tipos, ela começa a ver o que é certo e é errado. Aí, quando tem 18, 19, 20 anos, entra no crime, começa a praticar furto, roubo, tráfico de drogas, essa pessoa vai acreditar aquilo pela formação dela, que ela não sabia que aquilo era errado. Não, porque ela foi corruptada dentro do cenário que ela vivia. Porque muitas vezes a referência para aquele jovem, por exemplo, quem está no tráfico de drogas, ele olha para o traficante e fala, poxa, esse cara realmente é o que eu quero ser. Não porque ele queira ser traficante, entenda. Ele olha para o traficante e fala, o traficante tem dinheiro, o traficante tem boas mulheres, o traficante tem status social, e de repente ele usa aquilo como uma coisa certa, uma concepção correta que está equivocada. Mas ele entende que aquilo na cabeça dele é certo, porque ele também quer ter dinheiro, ele também quer andar com tênis legal, ele também quer ter as menininhas. Não, sim, é por isso que eu já citei, inclusive, em entrevistas minhas, a questão da impunidade. Você pegava jovens com maconha vindo do Paraguai, era muito comum em ônibus vir com 20 quilos, 10 quilos, 15 quilos, jovens de 14, 15, 16 anos. E saíam da delegacia primeiro que eu. Eu tinha que fazer um monte de papel, chegavam as conselheiras tutelares, levavam para casa da mamãe, porque é menor de idade. Aí eu falava o seguinte, aí ele mora em determinada cidade, determinado local. O vizinho, menininho da mesma idade, viu ele com uma bicicleta bonita, viu ele com um videogame e viu que ele traz droga. E viu que ele foi preso ou apreendido, como diz a lei, e viu que não deu nada. Eu vou fazer também, porque ele conseguiu vários objetos que custam caro, cometendo crimes e não foi punido. Então a impunidade também faz parte, essa sim culpa do Estado, a impunidade faz parte é um fator preponderante para o aumento da reincidência e da criminalidade. O cara entra numa cadeia para cumprir 10 anos, fica 8 meses, 6 meses, 1 ano e sai.
Então, Mas qual cadeia é essa? Porque, assim, esse é um mundo fantasioso, que muitas vezes existem narrativas que falam não, assim... esse é fantasioso mesmo, porque na verdade não fica nem isso, sai bem antes. Não. Isso é um descolamento da realidade. Rapaz, eu trabalhei 35 anos na polícia, eu prendi um cara vendendo droga. O cara tava vendendo droga, eu peguei o cara, eu recebi a denúncia, campanei, que eu trabalhava com um carro descaracterizado. O cara tava vendendo droga no bar, peguei no bolso dele, peguei no banheiro, bucha de maconha, dinheiro, fizemos flagrante no artigo, naquela época, artigo 12, lei 6368, 76. Na outra noite, eu estava de folga, frequentava um barzinho, embora eu não bebo bebida alcoólica, frequentava um barzinho na esquina da minha casa, jogando snooker, ele passou e falou, Faur, nós não fica não. Então que porra é essa? Não, isso é um descolamento da realidade. Então só se aqui em São Paulo fica preso, que no Paraná não fica porra nenhuma. Eu vou falar aqui de São Paulo, eu sou advogado criminalista, atuo todo dia com isso, todos os dias. Tem muitas pessoas que dizem assim, a polícia prende, a justiça solta. Isso é um eu sou um que falo isso, é verdade. Eu vou me basear em São Paulo, tá? Eu não vou ter a audácia de falar pelo Brasil inteiro. Mas em São Paulo, o Tribunal de Justiça, por exemplo, do Estado de São Paulo, é mão de ferro. Você entra com habeas corpus, você faz um pedido, eles não soltam. Muitas vezes se soltam em audiência de custódia por conta da questão do cara ser primário. Então, o governador de São Paulo, mas não é a atribuição dele. Tarcísio de Freitas, é a atribuição dele. Foi lá em Brasília, no PSD, e falou, e eu repito isso várias vezes, Tarcísio de Freitas falou que tem casos em São Paulo de criminoso que já foi preso, não é por furtar 30 celulares, entrou e catou uma caixa de celular, foi preso 30 vezes por furto de celular, 30 vezes entrou e saiu. As audiências de custódia são portas giratórias. Narrativa. Não, mas isso é narrativa. Vem um cara dizer que é advogado criminalista narrativa. e vem falar isso é narrativa. Que não fica preso. Porque você está desprestigiando os próprios juízes de juiz custódia. Desprestigiando. Ministério A maioria Público, dos juízes solta preso. O Ministério Público pede sempre a prisão preventiva. Os juízes pede e juiz não dá. Converte. É porque aí você tem que pegar os dados objetivos e comparar. Porque senão fica na narrativa. Sargento, não é narrativa, fica na narrativa. Rapaz. O Estado de São Paulo ele é muito mais punitivista do que realmente dessa forma que você está dizendo, que soltam os presos. Não é porta giratória. Nós que atuamos na questão da defesa, principalmente, a gente tem muita dificuldade de concessão de liberdade provisória. É um equívoco esse pensamento, com todo respeito à sua visão divergente da minha. Mas não é dessa forma. Não é eu que tenho visão e nem narrativa, não. Isso aí são fatos narrados. Não, isso está descolado criticados pela própria imprensa diuturnamente. O cara não fica preso. Pergunta pra qualquer polícia de rua que aborda, que aborda os outros na rua, vê quantas passagens o cara tem. Então, quer dizer, esse cara ficou quantos anos preso por cada passagem mas você disse que uma condenação de 10 anos, o cara fica 8 meses. Isso é totalmente descolado com o que realmente acontece na vida prática. Porque o cara pega uma pena de 10 anos... ele vai ficar no mínimo uns 5 anos trancado. Porque depois ele vai para a progressão de regime. Então, assim, o problema são as narrativas sobre o tema. Eu acho que é um tema sério, é um tema que a sociedade tem que elevar o nível desse debate e não ficar mais preso em narrativa. Solta preso! Não, pune preso! Solta preso! Eu acho isso muito pobre. Por isso que eu estou tendo essa oportunidade de conversar com você. Agradeço esse respeito mútuo que está tendo da nossa parte, para que a gente possa realmente elevar esse debate num nível superior para trazer solução para a sociedade. Porque eu não sou discurso de defender bandido, luto e tenho o meu discurso contra a criminalidade. Você não defende bandido, mas é advogado. Mas advogado defende direitos. Sim, mas então... direitos é diferente de defender o ato. O ato do cara é diferente. Rapaz, deixa eu te falar uma coisa pra você. Tem advogados e advogados. Não conheço sua maneira de trabalhar. Agora é o seguinte. Você fala que advogado defende direito, tá? Advogado defende direito. O advogado defende direito é quando ele pega o cara que é criminoso, o cara chegou e falou, doutor, matei. Tá, então vamos fazer a sua defesa. Matou, porque isso, porque aquilo. Até um advogado falou pra mim que o melhor crime que tem pra defender é o homicídio, porque todo homicídio tem um motivo. Ele falou pra mim, um advogado antigo. Mas o que eu quero dizer pra você é que tem advogados que você prende o cara com 40, 50 pedras de crack, dinheiro, o cara confessa pra você que vendeu. Você chega na delegacia, o advogado chama o cara no canto, e fala, não, fala que foi o sargento que colocou. Esse cara tá defendendo direito? Não, mas esse cara é bandido, vagabundo, mas aí e o policial também que pega a droga, falar, mas e o policial que forja? Esse é outro bandido. Exatamente, tem bandido advogado e tem bandido estamos PM. falando de advogado. Não, então falando que advogado defende direito. Vamos trazer pra baila o PM na também. Na Constituição, advogado defende direito, mas tem uns que defendem bandido, porque ele poderia falar, não, você tem o direito de ficar calado, então você não responda nada. Agora, você falar que a droga não é sua e que foi o sargento que colocou,
Quem tem que levar um tiro na cara é o advogado. Então, mas aí você está medindo a classe dos advogados. Olha como isso é grave que você está falando. E você está medindo a classe dos policiais. Não, acabou de medir agora aí. Eu peguei o próprio veneno seu e joguei contra você. Não, você falou. Você generalizou agora. Eu acabei de falar. Você falou que não defende bandido. Eu falei, defende, porque você é advogado. Você falou que defende direito. O direito do bandido. Todo mundo tem o direito de uma defesa, independentemente se você concorda ou não com o ato do cara. Isso é um Estado democrático de direito. Eu conheci advogado que eu cheguei com um traficante lá e falei, esse cara é assim, eu não vou defender essa bosta não, virou as costas e foi embora. Eu também, como ética, não defendo, por exemplo, estuprador, pedófilo, esse tipo de crime. Eu não defendo por uma questão... Então o que você quer dizer que o advogado que defende é sem ética? Eu respeito. Falou aqui. Não, é uma questão de ética minha. Não, Jacaré, você põe palavra na minha boca, eu ponho na sua. É uma questão de escolha. Você que defende estuprador não tem ética, ele falou. Não, eu falei isso, você que tá falando. Você acabou de falar, põe palavra na minha boca, eu ponho na sua. Ética, você colocou a palavra na minha boca. Não, você que tá colocando a palavra na minha boca. Eu tô falando que tem advogados e advogados. Você falou que defende direito. Legalmente, advogado defende direito. Tem uns que defendem bandido e tem uns que passam recadinho pro chefe do Comando Vermelho. Isso aconteceu lá em Catanduvas, no Paraná. E tem policial também, que na mesma ação, por exemplo, foi preso polícia e advogada e o diabo a quatro. Exatamente. Tem problemas em todas as instituições, em toda a camada social. Não dá para generalizar. Uma afirmação bem complicada essa, sargento, porque eu vou partir da minha experiência, tá? Vou limitar nela na minha experiência. Porque eu fiquei preso no estado de São Paulo e nunca tive a visita, por exemplo, dos direitos humanos lá para realmente ver a precariedade do sistema, para ver realmente se a gente estava sendo assistido, enfim, se os nossos direitos estavam sendo ali violados ou não. Então, quando eu vejo, por exemplo, essa narrativa, eu fico um pouco preocupado, que eu falo, em qual lugar, em qual realmente exemplo prático essa frase, essa narrativa, ela se aplica. Porque o sistema prisional, ele é inconstitucional, segundo o STF, ele é precário. Não vamos nem entrar nessa questão que a gente já debateu sobre ressocialização, não. O que eu quero dizer é que se realmente acontecesse da forma que é colocado, que os direitos humanos pensam nos presos, que os direitos humanos estão ali lutando pelos presos, com certeza muitas violações constitucionais que acontecem no sistema prisional não estariam acontecendo. Então, assim, eu discordo dessa afirmação. Acho que tem que ter direitos humanos para os presos, mas também para a vítima. Eu acho que uma coisa não pode anular a outra. Sim, tem que ser assistido. Certeza. Não, é fato, tá, só que a esquerda, através dos seus parlamentares, até para angariar votos, eles trabalham com projetos sempre em favor do desencarceramento, em favor de criminosos, e esse pessoal da esquerda, eles estão geralmente, por exemplo, o presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados é o deputado federal Raymond, do PT, do Rio de Janeiro. PT, acho que é PT. E geralmente essa questão de direitos humanos dentro das assembleias legislativas, até há muitos anos atrás, o deputado, na época, deputado Bolsonaro, trabalhava para chegar nos direitos humanos e as pessoas eram contra, porque disse que ele era violador, aquelas conversas. E ele falou, trabalhem para mim chegar, porque se eu chegar, direitos humanos vão ser para as vítimas e não direito dos manos. Então, hoje em dia, a esquerda abraça muito essa questão. Agora, você está falando, na prática, você está dizendo que eles não vão atrás. Mas você sabe onde que eles vão atrás? Eles vão atrás para prejudicar policiais. Eu já fui atacado, posso dizer assim, pelos direitos humanos da OAB, inclusive, dentro de Maringá, muitos anos atrás. Por quê? Porque tinham reclamações. Olha o que acontece. Não estou falando que não aconteça isso em casos, mas olha o que acontece muitas vezes. Prende o cara com 2 quilos de cocaína. O cara confessa para você e chega na delegacia, ele confessa. Hoje tem a presença de um advogado. Eu trabalho na polícia antes da Constituição de 88. Então o cara chega lá na delegacia, confessa pro delegado. Chega no juiz, não tem escapatória para ele, ele é réu confesso. O que ele fala? Que ele foi torturado para falar aquilo. Aí é onde que começa a se juntar denúncias, começa a se juntar, só para mim terminar. E aí os direitos humanos vêm em cima, que eu sou torturador, que eu sou espancador, que eu sou não sei o quê, mas é apenas tese de defesa. O cara, teve uma juíza que falou para mim, mas ele negou lá na delegacia e tá negando aqui. Eu falei, eu afirmei lá e tô afirmando aqui. Aí ela soltou ele, absolveu. Passado 15 dias, a Polícia Civil pegou ele com maconha, cocaína, uma moto furtada e um carro furtado. Eu
e levei o recorte para ela e mostrei. Ela falou, você tá me afrontando? Eu falei, não, tô te mostrando que ele era criminoso. Deixa eu só colocar só um ponto rápido. Só um ponto rápido. Sim, por mim. O que você acha, então, agora da direita, através da Damares, está invocando os direitos humanos para o sistema prisional lá na Papuda, por exemplo? Qual que é a sua visão? Porque se ela é contra os direitos humanos, a direita, vou usar esse termo, como é que você enxerga isso? Somos da Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal, somos 4 senadores da República que temos a prerrogativa de visitar o sistema prisional em qualquer lugar do Brasil. E hoje nós viemos visitar o sistema da Papuda porque nós estamos recebendo a notícia que possivelmente o presidente Bolsonaro venha para cá. Inclusive, ela foi criticada duramente por um deputado, né, Gilvan, da Federal, e não só apenas por questão de direitos humanos, mas o deputado até frisou, falou assim, nós temos que lutar pela inocência do Bolsonaro, que nós acreditamos que não aconteceu um golpe, que isso que está acontecendo é uma perseguição política por ele ter enfrentado o sistema, e ao mesmo tempo você vai lá no presídio e vê as condições do presídio. Então você tem que... isso aí é um tanto quanto hipócrita. Eu tenho muito cuidado dentro da minha trajetória de vida, tanto dentro da polícia, principalmente como parlamentar, onde a gente lida com projetos, com votações, eu tenho muito cuidado de não ser hipócrita. Não ser hipócrita. Questão de o criminoso. Agora, que eu falo, tem criminosos e criminosos. Por exemplo, o cara estupra uma filha de 5 anos de um homem. Ele vai lá e mata o estuprador. E ele é preso, condenado. Se um dia eu conhecê-lo na rua e souber daquela história, eu não vou tratá-lo como um ex-criminoso, como um assassino. Eu vou tratá-lo como um homem digno que se vingou e como eu faria também. Então existem presos e presos. Concordamos.